Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Muito bom dia. Começando pela Tirol FM, mais uma edição do Espaço Empreender. Esse espaço que a Tirol FM sempre oferece nos sábados de manhã e depois também na internet aos nossos ouvintes. Eu sempre gosto de usar esse termo oferecer, porque é um espaço de fato em que nós possibilitamos a você, ouvinte, que você possa conhecer um pouco mais do nosso empresário, do nosso empreendedor, seja ele um empreendedor empresarial, cultural, enfim, de todas as formas que faz o seu tipo de empreendimento aqui no Vale do Taquari, também em Teutônia, aquele empreendedor do esporte, como já entrevistamos aqui também personalidades ligadas ao esporte, enfim, presidente de associações, aquelas pessoas que fazem a roda viva da nossa economia, da nossa sociedade, das nossas comunidades girar. E hoje estamos aqui com Cláudio Henrique Hering, atualmente contador, ex-jogador profissional de futebol, atualmente com um grande desafio também, que é ser presidente da Teutônia Futsal, agora já pelo segundo ano consecutivo. Ele que é sócio proprietário do escritório WR Contabilidade e Assessoria. Tudo bem, Cláudio? Bom dia. Bom dia, Vini, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Estamos aí para participar e fazer um bate-papo aí com o ouvinte. Exatamente, esse bate-papo que a gente, né? Eu acho que o termo oferecer é certo, né? Porque a gente está oferecendo ao nosso ouvinte que está em casa agora e que conhece um pouco mais dessas pessoas. Cláudio, você tem um nome ligado ao futebol de longa data, né? Foi jogador profissional, mas eu começo o nosso bate-papo justamente querendo que você situe o nosso ouvinte. De que família você é? Se é natural de Teutônia? Sim, Vinícius, sou natural de Teutônia, eu nasci em Teutônia, no bairro Canabarro, minha mãe natural de Paverama, o meu pai natural da linha Travessão, hoje também faz parte de Paverama, tá? Eu comecei no esporte jogando no União da Linha Germânica, era o clube do meu pai, é uma comunidade que eu tenho todo um carinho especial, porque foi a primeira ficha que eu assinei no Campeonato Amador, foi lá. Até no último final de semana disputou a final do campeonato municipal, então é uma localidade que eu tenho muito carinho, praticamente cresci naquele campo junto com meu pai, então foram aí meus primeiros passos no esporte, foram lá no União de Linha Germânica. Sabe que a gente tem uma história em comum então, porque eu tive dois tios, os Bilhar de Paverama, que jogaram também, não recordo a data, o ano, né, mas eu me recordo que eu vim assistir eles jogar também nessa praça esportiva. Bom, a tua relação com o esporte, né, o esporte amador, né, Cláudio, com que idade tu começou a rolar a bola? Olha, na verdade eu comecei, foram nas escolinhas da época, que era com o professor Adolfo, que tinha a escolinha do Canabarrense. Depois da escolinha do Canabarrense eu fui jogar na escolinha do América, de Estrela, do Nacional de Lajeado. Comecei a atuar também nas competições, que nem eu falei, no União da Linha Germana. A gente começava sempre no segundo quadro, depois ia para o primeiro, e assim foi indo, né? Depois desse período eu acabei fazendo um teste no Guarani de Venâncio com 15 anos, acabei passando o teste, acabei passando pelo juvenil, pelo junior, chegando até o profissional, jogando pelo Guarani, jogando por outras equipes profissionalmente, né? Então é um resumo da trajetória que eu tive dentro do futebol, né? Sabe, Cláudio, tu falou em escolinha, né? É importante lembrar das escolinhas, porque hoje, eu não sei se tu tem conhecimento de alguma... Eu recordo que quando eu jogava escolinha, eu jogava com o veterano do meu pai, né? A escolinha jogava antes do veterano, ou às vezes jogava no domingo de manhã. A importância, e se perdeu um pouco, eu acho que os clubes que disputam futebol amador hoje não mantêm mais uma escolinha de futebol, né? De fato, eu lembro que na época existiam a escolinha do Canabarrense, do Esperança, do Gaúcho, né? Então, inclusive, tinham competições que até existia a rivalidade dos clubes que tinha na equipe adulta, que disputavam o campeonato municipal, também tinham escolinhas que disputavam competições organizadas dentro de cada categoria. E, de fato, hoje esses clubes não mantêm mais essas escolinhas, né? E na minha época e na tua também, que a gente tem uma idade muito próxima, né? De fato era dessa forma, É interessante, tu falava das escolinhas, eu me acabei linkando com esse momento também.
Cláudio, o que é importante hoje para aquele atleta que está começando? A gente tem atletas teutonienses hoje, né, que estão aí fora do nosso estado, fora do país, em outros lugares, mas o que é importante hoje? A base, né, começar desde cedo e manter uma base. Tu acabou de falar que passou pela categoria de base do Guarani. Isso é importante também hoje, você que trabalha com futsal hoje, um pouco diferente, daqui a pouco a gente fala disso, mas essa base, ela carece de maior atenção no futebol brasileiro como um todo? É que na verdade a base hoje, se a gente for olhar principalmente no futebol de campo, né, que movimenta muito isso, na verdade hoje está muito direcionado para o propósito negocial. Os clubes necessitam formar atletas para manter as suas equipes, né, profissionais, mas eu acho que estrategicamente os clubes precisam investir na categoria de base para formar atletas, né? No meu caso específico, tive a passagem pela base do Guarani, que na época investia muito e usava muito dos atletas que formavam no profissional, então foi importantíssimo na minha formação como atleta e também como cidadão, né? O esporte como um todo propicia isso, né? Porque mesmo nas escolinhas, que nem tu falava antes, eu acho que o esporte oferece, ocupa o tempo da gurizada, que é importante, porque daqui a pouco não vai se formar um jogador profissional, não vai se formar um atleta, mas ali vai se formar pessoas, vai se formar amizades, entendeu? Então a gente converso hoje com muitos amigos e todos que passaram pela escolinha têm uma formação, enfim, para alguma coisa serviu aquele convívio, né? Então eu acho que hoje é fundamental, principalmente quando se fala nas primeiras categorias, é importante a criança ter essa oportunidade para ter o convívio, para participar de competição, independente do resultado, e depois sim, quando com uma idade um pouco já mais avançada, na categoria juvenil, na categoria júnior, é importante sim a competição e a formação técnica toda, porque aí assim entra no nível competitivo que é um pouco mais acirrado. Sem dúvida. Cláudio, o que dá para te dizer assim, depois de passar para o profissional, né, futebol profissional, qual é que é a diferença hoje? Tu jogaste em que, lembra de cabeça os anos que tu jogaste por profissional? Foram 6 anos que tu me falavas antes, né? Isso, foram 6 anos. Eu subi pro profissional logo no meu primeiro ano de junior, na época no Guarani. Então quando eu estourei a idade, na época que estourava a idade com 21 anos, eu já tinha jogado alguns gauchões, né? Entendeu? Então eu fui bem prematuro nisso, entendeu? E é uma experiência, o futebol, eu vou te falar, Vinícius, que ela é uma faculdade, porque ali tu convive com todo tipo de pessoas, com todos os tipos de situações, com todos os tipos de pressões e também de situações inversas. Eu lembro que lá a gente teve primeiro ano que eu subi pro profissional, o clube estava caindo, o segundo ano já fez uma campanha boa, então são situações que vão amadurecendo a gente, não só como atleta, mas como ser humano também. Bom, Cláudio, tu é um jovem que poderia estar jogando hoje ainda, acredito eu, em função da idade, mas que momento foi que tu decidiste, ou por que tu decidiste largar? O que foi que te fez escolher a profissão hoje de contador, né? Embora toda a juventude já tenha um currículo invejável e extenso, né, Cláudio? De fato, assim como eu fui prematuro quando eu subi pro profissional em função da idade, também resolvi prematuramente parar profissionalmente, porque na época eu resolvi parar, estava na transição da Lei Pelé entrando em vigor, então eu tive algumas situações de oportunidade de ter ido para outros clubes, até para fora do país, e em função de eu ter o meu passe vinculado ao Guarani na época, que aí dependia de entrar em acordo de valores e tal. Então algumas oportunidades eu acabei, vamos dizer assim, não conseguindo usufruir, e aí chegou num determinado momento que, naquele momento também o gauchão começou a forma da competição a mudar, que eu disse, poxa, eu não pretendo jogar a vida inteira sem demérito nenhum em clubes do interior do estado, porque eu entendia que aí valeria a pena eu me estabilizar de outra forma. Sim.
Foi então quando eu, na verdade, com 21 anos, eu resolvi parar de 21 anos, eu resolvi parar de atuar como atleta profissional e meio que de paraquedas em função de, já na época de que eu jogava ainda em Venâncio, que eu consegui terminar na época dos juniores, consegui encaixar e finalizar o segundo grau com técnico em contabilidade na época, que eu acabei entrando nessa área meio de paraquedas. Depois fui para a faculdade, me formei, fiz agora recentemente uma pós-graduação nessa área e estou atuando hoje muito satisfeito. Bacana, sabe que muitos jogadores, né, fazem uma novela na hora de deixar, na hora de abandonar, de pendurar as chuteiras, né, uns lá com 40 e poucos anos, para você com 21 anos. Sempre teve essa lucidez, Cláudia, de decidir parar, parou? Né, daqui a pouco, não sei que momento era dentro da sua carreira como atleta que você parou, mas com 21 anos, penso eu, que é o início de uma carreira, sempre teve essa lucidez de escolher o lado profissional, de tentar dar uma outra guinada na sua direção dentro da sua história de vida? Não, eu acho que foi bem tranquila essa decisão, até vou te dizer que 95% das pessoas do meu convívio falavam: você tá com 21 anos, tu já jogou 4, 5 gauchão, tu tem clube para tu jogar se tu quiser, e por que tu vai resolver parar? É porque eu entendia que nem eu falei há pouco, o campeonato era um campeonato de 6, 7 meses. Eu não via que eu ia conseguir uma estabilidade financeira mesmo naquele curto prazo de tempo, tendo uma remuneração que não era das piores, que eu ia conseguir fazer minha independência financeira, assim como a gente vê hoje atletas tendo. Tanto que, se a gente for olhar estatisticamente, é um número muito pequeno de atletas que ganham muito, a maioria ganha pouco. Então eu pesei tudo isso e pensei, olha, se eu entrar com 21 anos, 5, 6 anos, eu consigo uma formação, consigo me estabilizar. E aí eu virei a página e toquei ficha, e também não parei para pensar para trás o que ia acontecer, o que não ia acontecer, e acabei também depois ainda jogando os campeonatos amadores e também parando com 30 anos de jogar, porque hoje eu tenho 37, daqui a pouco ainda daria para jogar, mas também achei que até aí tava bom e optei por priorizar um pouco mais a questão familiar, o que então, como eu saí muito cedo de casa, vivia jogando direto, então não tinha final de semana, não tinha, né? Então, mas bem resolvido quanto a todas essas decisões, com certeza. Muito bem, bacana. Só para situar o nosso ouvinte, nós estamos conversando com o Cláudio Henrique, ele que é atualmente presidente da Teutônia Futsal, daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto. Ele que é contador, é sócio proprietário do escritório WR Contabilidade e Assessoria. Pois bem, já falou, né, pra gente em função do curso técnico de contabilidade, passou de jogador para contador. Essa parte, Cláudio, como o nosso programa é chamado, a gente chama de Espaço Empreender, né, essa parte justamente de troca, né? Às vezes a gente vê aqui, a gente escuta em entrevistas seguidamente pessoas que são funcionários e tornam-se donos do próprio negócio, ou ao inverso também, pessoas que tiveram o próprio negócio e decidiram voltar a ser colaborador, ser funcionário. Esse momento de deixar de ser jogador de futebol, de se tornar empresário, de se tornar contador, essa é ainda muito jovem, com 21 anos, né? Tu já falou que foi de forma muito lúcida e muito tranquila, mas que dica dá para dar para quem quer entrar no mercado de trabalho, para quem quer entrar numa profissão, para tanta gurizada? Tu falavas antes da quantidade de jogadores que ganham fortuna, e também a pouca projeção ou a dificuldade, a possibilidade de jogadores que chegam no auge da carreira, né? Muitos colegas teus devem ter tido destino semelhante ao teu, né? O que é importante nesse momento? Tu já falou aqui que para ti foi muito tranquilo, mas o que é importante para aquela gurizada de 14, 15 anos, tá sonhando com a vida no futebol e logo ali em frente vai encontrar alguma dificuldade? O que é importante deixar dito para essa meninada agora que tá jogando na Teutônia Futsal na categoria de base, tá jogando na nossa Juventus, tá jogando no segundo quadro, enfim, o que é importante para dizer, para ter essa lucidez que tu tiveste? Bom, eu acho que a primeira coisa é que, independente de jogar futebol, de se tornar um atleta, que nunca deixem os estudos enquanto estiverem disputando categoria de base, enfim. Enquanto eles conseguirem conciliar o estudo, façam. Eu, por exemplo, consegui
conciliar até o 2º grau na época que eu jogava, porque aí depois, em função de calendário, de jogar quarta, jogar domingo, e aí daqui a pouco trocar de time, porque eu joguei em outros times, não só no Guarani, fui pro Juventude, fui pro Sampaio Correia, fui pro Lajadense, voltei pro Guarani. Então assim, estudem. E quanto a escolher uma profissão, se não se tornarem um atleta, a única coisa que eu posso dizer é que procurem algo que gostem, porque assim, com certeza a gente fazendo algo que gosta, a gente vai ser bem sucedido, porque não vai estar trabalhando nem um dia da tua vida, tu vai estar fazendo algo com prazer. Então essas são as duas coisas que, se eu puder contribuir e dar um conselho, estudem, e se não se tornarem atletas, procurem algo que gostem, independente do que for. Bacana. Bom, vamos falar de STF agora, né? 2º ano, né? Teutônia Futsal. Ano passado tivemos uma bela campanha. Esse ano começamos aí num primeiro turno que está acabando agora, neste sábado, contra a equipe da Assueva. É o último jogo do primeiro turno, né? Da fase classificatória. Mas fala um pouco desse desafio, Cláudio, de assumir uma equipe de futsal da Série Ouro, principal divisão. Temos uma equipe gaúcha que é a campeã da Liga Nacional, ou seja, futsal gaúcho mais uma vez colocado na vitrine, como muitas vezes a CBF defendeu e outras equipes também. Qual é o desafio que te chamou a atenção? Como foi o tamanho desse desafio que tu assumiste ano passado, né? Ano passado, eu assumi como presidente 2015, 2016, no final do ano, dentro do grupo de trabalho deve ser escolhido o próximo presidente, né? Mas eu acho que é um aprendizado, até porque a gente também trabalha com criança, a gente tem os nossos projetos sociais que a mim particularmente me agrada muito participar, porque eu, que nem eu falei, comecei nas escolinhas, então assim, todas as oportunidades que eu tive na minha vida, todas elas foram vinculadas ao esporte. Então eu acho que a Teutônia Futsal contribui muito nisso também, além da equipe de rendimento que a gente fala muito, né? E quanto à questão do desafio, é que nem eu disse, eu acho que com a equipe de trabalho que a diretoria tem da Teutônia Futsal é muito tranquilo ser presidente, porque todo mundo trabalha junto, todo mundo tem o mesmo objetivo de fomentar a entidade, então está sendo uma experiência muito gratificante. Muito diferente o futebol de campo, podemos chamar assim, do que o futsal em termos administrativos? Eu digo assim, em termos administrativos não, mas em termos de esfera de competição, eu vou te dar um exemplo, legislação de atletas, onde no campo existe os empresários, tem vinculação de passe, tem... No futsal não tem isso, não tem, por exemplo, no campo, o clube que forma o atleta, ele pode vender ou pode ter participação. No futsal não existe isso, então isso é muito distante, são duas modalidades muito distantes, tanto que o futsal é uma modalidade considerada amadora, não é profissional assim como o campo. Então, assim, em termos administrativos de federação, é muito próximo ao sistema de funcionamento das entidades. Porém, o futebol de campo é uma proporção muito maior em termos de valores, de investimento. A gente vê clubes ganhando fortunas com cotas de TV, porque é um produto interessante. O futsal hoje, para ter uma ideia, as equipes que jogam a liga, elas têm semanalmente jogos na TV, não ganham R$1 de cota da TV, coisas que no campo ganham. Então essas são as diferenças nas duas modalidades, mas em termos administrativos de federação, de ligas, é muito próximo. Isso é uma pergunta bem de leigo, Cláudio, para você. Isso é assim a nível de Brasil, né? Tu falavas da questão das cotas de TV, enfim, a gente sabe da transmissão pela liga, mas isso, temos como evoluir nisso, ou em termos... nenhuma dessas equipes que disputam a liga, essas equipes da vanguarda hoje, citamos aqui as nossas gaúchas que disputam a liga, não existe nada nesse sentido de... Eu sei, eu estava lendo esses dias que eles exigem que se apresente a marca que patrocina, né, a Liga Nacional, enfim, mas os clubes não recebem nada em termos disso. Tanto que assim, o futsal é muito parecido com o basquete americano, porque são franquias. Então, na verdade, os 20 clubes que disputam não tem descenso, não tem segunda divisão, ninguém cai. Então, são os 20 clubes que compram a vaga ou que alugam ela, que disputam.
Um clube hoje, por exemplo, para jogar a liga, não precisaria necessariamente estar disputando o campeonato do seu estado, poderia montar uma estrutura para jogar a Liga Nacional. Então essa é a diferença do campo. Do campo tu tem a primeira divisão, segunda, tem a quarta divisão, entendeu? Então isso é diferente, com clubes ganhando recursos da televisão, coisa que no futsal não tem. Tem o que o futsal, como que o futsal traz o recurso através da TV? É em função da divulgação dos patrocinadores, que tu vai vender na camiseta, que tu vai vender em volta da quadra. Então aí sim tu consegue arrecadar. Hoje é interessante os patrocinadores, mas a TV hoje, apesar de ser o segundo produto da TV, depois do futebol de campo, o futsal é o melhor produto, ainda não tem um retorno financeiro para a liga. É interessante, né? Interessante, a gente tem aqui a equipe da Sueva e da LAF aqui na nossa região, né? Que são bem próximos a gente aqui, inclusive o Teutônia Futsal joga neste sábado contra a equipe da Sueva. Em termos de campanha no passado os números finais foram positivos, né? Eu digo o número na participação da Série Ouro. Ano passado tivemos um calendário um pouco mais cheio, porque tivemos 2 competições ainda, né? Enfim, e esse ano o calendário começou agora já em maio, né? Vai ser um calendário mais enxuto, mas qual é que é a avaliação? O que vocês estão projetando aí agora, terminando o primeiro turno da fase de classificação? Dos 7 classificam-se 5, é muito palpável essa vaga, né? Tem que confirmar um pouquinho mais, né, Cláudio? Não, de fato, eu acho que começando uma avaliação pelo ano passado, eu acho que a gente foi o único clube fora os grandes que a gente fala aqui, que disputou a liga, que entrou na última rodada com chance para entrar até as semifinais. Veio aí de uma sequência de 9 jogos invicto, então foi muito positivo o trabalho. Esse ano, como tu bem ressaltou, a competição mais curta, por quê? Porque todos os clubes estão com dificuldade financeira, porque o cenário econômico reflete nos clubes. Então os clubes se juntaram, olha, a gente vai ter que organizar uma competição mais curta para conseguir manter uma estrutura, para conseguir dar sequência na competição, e mesmo assim existe a dificuldade quanto a isso. E para nós não é diferente. Então nós como entidade, que nem eu falei antes, a gente tem a nossa equipe de rendimento, que é, digamos assim, que tem uma visibilidade maior, porque tem a questão de jogos, transmissão de jogos, mas a gente tem o nosso trabalho social, que ele também é bastante feito, e a gente tem uma evolução. Hoje, para tu ter uma ideia, a gente atende em cerca de 300 crianças gratuitamente em aulas de futsal, onde a gente dá uniforme, a gente fornece professor, todo o material, disputa a categoria sub-11 também. Então a gente, por política, resolveu manter e ampliar esse nosso trabalho social e abrir um pouco de mão do nosso investimento na equipe de rendimento, porque assim a nossa diretoria achou, né, viável, e como se a gente tem um grupo de trabalho que decide isso junto. Então, lógico, a gente teve uma mudança muito grande no nosso elenco. O Christian, que já vinha acompanhando o trabalho do Morrug, na nossa avaliação vem fazendo um belo trabalho. E quando tu muda a figura do grupo, é normal que se tenha essas dificuldades, mas a gente teve uma evolução, até porque começou a treinar, que nem tu falaste, o campeonato começou em maio, nós nos apresentamos em abril de 2015, a competição começou em março. Então nesse momento do ano a gente já estava num ritmo de jogo muito maior, teve a competição que era uma preparação antes do estadual. Então vocês que acompanham os nossos jogos, com os amistosos que a gente fez, a gente agora está começando a ter uma evolução, porque está se tendo uma sequência de jogos, está se tendo uma sequência, o grupo está começando a se conhecer um pouco melhor, e a gente espera confirmar a classificação sim, porque a gente entende que o grupo tem potencial para isso. Sem dúvida, a gente está conversando com o presidente da Teutônia Futsal, Cláudio Henrique Herrig, também contador, e atualmente como presidente, então, até o final desse ano. O que dá para esperar, né, Cláudio, além dessa classificação, em termos de entidade, não olhando para o final do ano, não olhando, mas em termos de entidade, a Teutônia Futsal, né? Claro que a grande meta é buscar manter-se sempre na Série Ouro de futsal, como também fez ano passado. Esse ano tenho certeza que a meta é classificar e brigar também, mas uma das metas, talvez a última das metas, seja se manter na Série Ouro, né, naturalmente. Mas em termos de entidade
Cláudio, como vocês estão, a sua diretoria está planejando a Teutônia Futsal para daqui a 3, 4, 5 anos, além desse trabalho de base que poderá e deverá render frutos, obviamente, né? Hoje a categoria sub-11, daqui a 5 anos poderão estar aí pipocando, né? 16, 17 anos, podem também ter esse aproveitamento. Mas o que vocês estão olhando estrategicamente como entidade, como a Teutônia Futsal como um todo para daqui a alguns anos? Não, a gente debate muito dentro da entidade a sequência dela, tanto dentro das competições adultas, Série Ouro, quanto também o nosso trabalho social. A gente entende que tem condição de manter uma estrutura jogando qualquer uma das divisões do adulto, do gauchão, e foca bastante nessa questão do trabalho social, porque eu digo social porque a gente não tem o objetivo tanto de formar jogadores até... eu acho que a formação de jogadores é uma consequência, né? É impossível tu ter aí 300, 400 crianças envolvidas em aulas de futsal, convivendo, de tu não conseguir, no decorrer dos anos, tu conseguir formar jogador, que é o objetivo, a gente ter jogadores locais aqui, entendeu? Mas eu acho que isso é uma consequência. A gente enxerga muito a contribuição social que a gente pode dar, né? Então, a gente pensa, por exemplo, em evoluir nas questões, porque a gente vincula muito a questão dos estudos junto ao nosso núcleo. Vou usar um núcleo como exemplo, que é na Escola 24 de Maio. A gente, por exemplo, conseguiu diminuir a evasão escolar lá, porque a gurizada que faltou aula não pode ir no núcleo. A gurizada tem que manter a frequência, tem que ter um desempenho escolar para poder participar. Então, acho que a gente, além de formar atleta, que é a consequência, a gente precisa atuar para desenvolver o nosso município. À medida que a gente desenvolve o nosso município, é onde a gente começa a fazer isso. É lá quando é na criança, é lá na escola. A gente vai ter um futuro empresário, a gente vai ter um futuro atleta, a gente vai ter um futuro profissional capacitado para atuar nas empresas do nosso município. Então a gente entende que isso é importantíssimo e a nossa entidade enxerga isso assim como... vamos dizer assim, prioridade, porque a gente precisa desenvolver o nosso local, o nosso município estando desenvolvido, a gente vai se desenvolver junto. Bacana, bom saber, né, que além daqueles jogadores que estão lá, estão viajando o estado, estão jogando aqui no Gigante Azul, atrás disso, ou ao lado disso, tem toda essa estrutura que tu acabou de citar aqui pra gente. Bom, Cláudio, vamos encaminhando a nossa entrevista, né? Agradecendo a sua participação aqui no Espaço Empreender da Tirol FM. Teutônia Futsal segue aí, agora tem jogo completando o primeiro turno da fase de classificação, depois tem todo o segundo turno pela frente, expectativa de classificação, mas antes de mais nada quero te agradecer por ter participado aqui no microfone da Tirol FM também, desejar boa sorte à Teutônia Futsal e até uma próxima oportunidade, estaremos juntos aí nessa caminhada da Teutônia Futsal nesse ano de 2016, que agora vai aí partir para a segunda metade. Na verdade, sou eu que tenho que agradecer a oportunidade, agradecer também pelo apoio que a Tirol tem dado para a Teutônia Futsal, nos apoiando, acompanhando nossos jogos. E obrigado pelo espaço, né? Eu sei o alcance que o veículo de comunicação de vocês tem, a importância de um espaço desse para a gente poder conversar um pouco. E eu agradeço, estou sempre à disposição, assim, que for solicitado. Bacana. Cláudio Henrique Herrig esteve participando hoje do Espaço Empreender aqui na Tirol FM na manhã deste sábado. Vamos chegando ao final, né? Você vai acessar também na página da Tirol FM através do Facebook, já na semana que vem, e também pelo www.radiotirol.com.br. Agradecendo a sua audiência, desejando um bom final de semana. Sábado que vem estaremos de volta com mais um Espaço Empreender da Tirol. Até lá! Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.